streaming conta até 3. Ok. Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, e o curso de Direito agradecem a presença dos senhores que nos prestigiam neste terceiro e último dia da 73ª Semana Jurídica, sob o tema Pluralismo e Defesa da Democracia. Me chamo Otávio dos Santos Barbosa, sou acadêmico da 10ª etapa do período matutino do curso de Direito da UNAERP, campus Ribeirão Preto, e serei o mestre de cerimônia desta noite. A Semana Jurídica terá atribuição de 15 horas de atividade, desde que os participantes estejam nos 3 dias de evento. Para ser certificado, basta o aluno logar no respectivo link de streaming em cada um dos dias. O aluno deverá permanecer logado durante todo o evento e não receberá o certificado o aluno que deixar de ingressar no endereço eletrônico até 15 minutos a partir de sua abertura, tampouco que o abandone antes da sua finalização. Não será necessária a confecção de relatório. Situações específicas poderão ser reportadas ao e-mail do NEP ou para certificadodireito@unaerp.br. Para mandar sua pergunta, mande-a no Instagram do NEP, @nepdireitounaerp. As perguntas serão triadas e, na medida do possível, repassadas ao nosso expositor. Feitas essas breves considerações, passaremos agora à formação da mesa de debates dessa noite, que será composta pelos seguintes membros: Professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, coordenador da graduação e pós-graduação do curso de Direito da UNAERP. Boa noite. Professor mestre Luiz Eugênio Scarpino Júnior, supervisor do Núcleo de Ensino Prático e Extensão da UNAERP. Boa noite a todos e a todas. Professora mestre Leisa Borelli Prison, assistente da coordenação do curso de Direito da UNAERP. Boa noite a todos e a todas. Professor doutor Juvencio Borges da Silva, supervisor do Núcleo de Ensino Teórico. Boa noite a todos e a todas. Representante da Associação dos Advogados de São Paulo, doutora Viviane Girardi. Boa noite a todos e a todas. Representando a Atlética, o aluno Diego Pasqualic. Boa noite a todas e a todas. Representando o Centro Acadêmico, a aluna Lorena Cristina da Silva Marques. Olá, boa noite. Registramos ainda a presença da doutora Ana Lúcia da Silva, advogada-chefe do Escritório de Assistência Judiciária da UNAERP. Boa noite a todos e a todas. E dos seguintes docentes que constam neste ambiente: professora mestre Andréia Chiquini Bugalho. Boa noite a todas e a todos. Professor Augusto Martinez Pérez. Boa noite a todos os participantes, o coordenador, os colegas docentes e particularmente ao meu querido amigo, professor Dr. Antônio Maris. Professora mestre Érica Rubião Luquezzi. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Professora mestre Fabiana de Paula Lima Isaac Mataraia. Boa noite a todos e a todas. Professor Wendel Luiz Rosa. Boa noite a todos e a todas. Passo agora a palavra ao professor Sebastião Sérgio da Silveira para fazer a abertura deste último dia de evento. Bem, em primeiro lugar, gostaria de saudar e cumprimentar todos os nossos alunos e alunas que presenciam o evento de hoje. Da mesma forma, saudar e cumprimentar os meus colegas professores e também as minhas colegas professoras. E dizer a todos que hoje é um motivo de grande alegria aqui na nossa universidade.
E de grande alegria, porque nós recebemos um dos maiores expoentes da advocacia brasileira, o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira. E, além de grande advogado, sempre se notabilizou como um grande líder da classe dos advogados, tendo sido presidente da mais importante associação de advogados do Brasil, que é a nossa a ASP, foi presidente aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, foi secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo e é um defensor de primeira hora de direitos humanos, da democracia e, principalmente, da ordem constitucional. Eu, pessoalmente, tenho uma grande admiração pelo professor Maris e fico muito alegre em poder recebê-lo aqui na nossa universidade. Da mesma forma, é motivo de alegria contar com a expressiva presença da doutora Viviane Girardi, que é a presidente da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, primeira mulher a ocupar esse cargo, e para nós também é motivo de alegria contar com o prestígio dessa importante associação, e isso, obviamente, que engrandece muito o nosso evento. O nosso evento, que já é, com certeza, um dos mais antigos eventos jurídicos do Brasil, já na sua 73ª edição. Eu aqui posso dizer de cátedra, né, da antiguidade desse evento, porque enquanto aluno dessa faculdade, eu tive a honra de compor ao menos uma comissão organizadora desse evento, que lá na minha época era organizado 2 vezes por ano e a incumbência era das comissões de formatura aqui do nosso curso. Então, dada já essa longitude do nosso curso e do prestígio das pessoas que comparecem aqui hoje, e principalmente do nosso ilustre palestrante, eu queria, mais uma vez, então, agradecer e cumprimentar o doutor Maris e a doutora Viviane, renovando a nossa alegria em recebê-lo aqui hoje e agradecê-los também, não é? Porque são pessoas extremamente ocupadas e estão dedicando aí uma parte importante do tempo para atender esse nosso convite. Então, sejam muito bem-vindos, doutor Maris e doutora Viviane. E, da mesma forma, os nossos queridos alunos, as nossas queridas alunas e os queridos e queridas colegas professores e professoras. Eu devolvo a palavra, então, ao nosso mestre de cerimônia para a continuidade do evento. Muito obrigado. Passo a palavra à doutora Viviane Girardi, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, para fazer. Boa noite novamente a todos e a todas. Eu quero aqui registrar a minha alegria em poder participar desse evento dessa noite, cumprimentar o corpo docente da UNAERP, dessa importante universidade, que tem história no estado de São Paulo desde 1960, 1961, que tem o seu curso de Direito, mostrando ser um polo expressivo da tradição do ensino jurídico e da academia e do direito. Cumprimentar o corpo docente na pessoa do seu coordenador, Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, que aqui nos recebe a todos nessa 73ª Semana Jurídica, realizada em parceria da ASP com essa universidade, para marcar também a aproximação da ASP com a universidade, porque está no mote, é um dos eixos de desenvolvimento da Associação dos Advogados de São Paulo, a aproximação com as universidades, porque nós entendemos que as universidades e a ASP têm uma sinergia que pode colaborar com o engrandecimento da advocacia, na medida que a Associação dos Advogados de São Paulo tem como razão de ser facilitar o exercício da advocacia. E nada melhor do que estarmos próximos da universidade e da difusão do conhecimento para ajudar também agora os estudantes e futuros advogados. Gostaria de cumprimentar também o corpo discente dos alunos e alunas que nos acompanham nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, e que marcam
essa 73ª Semana Jurídica, o que não é pouca coisa, né, mostrando a pujança dessa universidade e o compromisso da universidade também com os eventos jurídicos e com a difusão do conhecimento, e eu faço na pessoa do Otávio dos Santos Barbosa, que aqui é o nosso mestre de cerimônias dessa noite. E eu não poderia deixar de agradecer de maneira muito carinhosa a presença do nosso ilustre palestrante, Dr. Luiz Cláudio Maris de Oliveira, nosso ex-presidente. Dr. Luiz Cláudio é uma pessoa de extremo afeto com a Associação dos Advogados de São Paulo, foi nosso presidente e nutre pela casa um profundo carinho, e nós todos retribuímos, e na medida do possível, retribuímos esse carinho e essa dedicação que ele dá à ASP, desde o tempo que foi presidente e que nunca deixou de atender a nenhum dos nossos pedidos e nenhum dos nossos convites. Professor, querido advogado, brilhante advogado, uma resistência em nome da democracia, um espelho para nós, um lumiar para todos nós nesses tempos tão difíceis que a gente vem enfrentando. E eu aproveito aqui para cumprimentar a universidade também por escolher esse tema da democracia como um tema para ser colocado em debate nesse momento. Querido doutor Maris, eu quero lhe dizer que é com profunda honra, mas é também com muita alegria que estou aqui para comemorar essa aproximação entre a nossa entidade, a nossa querida Associação dos Advogados de São Paulo e a Universidade de Ribeirão Preto, e nós não poderíamos estar em melhor companhia e não poderíamos estar em melhores mãos do que poder ouvi-lo hoje para falar daquela profissão que eu sei que toma seu coração, o seu corpo e sua alma, que é a advocacia, e que todos nós temos na sua pessoa um grande representante da nossa classe, um grande tribuno que nos dá não só honra de tê-lo, mas também é uma imagem em que todos nós, advogados e advogadas, nos miramos pela sua correteza, pela sua competência e pela sua intransigência defesa da nossa profissão e dos valores democráticos. Então, eu gostaria aqui de agradecer, em nome da associação, a sua disponibilidade de marcar esse evento que traz a união da ASP com essa importante universidade e registrar aqui meu muito obrigado por seu tempo e sua presença, querido. E devolvo, então, agora a palavra ao cerimonial para o prosseguimento do evento. Obrigado, doutora Viviane. Com a palavra, o professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, que fará a apresentação do doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Olá, distinto público. Doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira é advogado. Só isso bastaria para abreviar o seu distinto currículo, pois é o grande advogado, é um farol da advocacia. Mas não apenas isso. É conselheiro do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Foi presidente da AASP, da Ordem dos Advogados, na seção São Paulo, foi vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, também ocupou a função de secretário da Justiça de São Paulo, secretário de Segurança Pública do Estado e presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Dr. Maris, é uma grande honra a nossa universidade recebê-lo, desta vez numa tela, mas certamente noutras, renovando neste momento e buscando estabelecer um compromisso futuro, se assim possível, do seu desejo, que esteja aqui presencialmente conosco a nos prestigiar. Muito obrigado, um ótimo evento a todos. Aqui faço minhas homenagens a todos os alunos, aos acadêmicos que da 10ª etapa fizeram a função de mestre de cerimônia ao longo desses 3 dias para representar todos os alunos. Obviamente estamos aqui à presença dos representantes do centro acadêmico, da Atlética, que muito contribuem para a nossa universidade e ter uma interlocução muito sadia com a coordenação do curso, estabelecendo um diálogo privilegiado para que a gente consiga atender
aos anseios, sem perder aquilo que de mais importante nós temos, que é lutar por uma educação jurídica de qualidade. Devolvo a palavra ao estimado acadêmico Otávio, quase colega, mas ainda precisa acabar o curso. Otávio, tens a palavra novamente. Passemos então para o momento mais aguardado desta noite e ouçamos as palavras do brilhante advogado Dr. Maris de Oliveira, com o tema A Advocacia e o Estado Democrático de Direito. O senhor está com a palavra, doutor. Uma boa noite a todos. Queria cumprimentar o corpo docente da Faculdade de Ribeirão Preto, na pessoa do professor Sebastião, cumprimentar os alunos, as alunas, e faço na pessoa do Otávio um abraço a todas as professoras, professores, alunos, alunas, e uma observação inicial, 2 observações. A primeira, no que tange ao meu currículo. Ficou faltando a única coisa que eu ainda sou, porque eu sou ex em tudo isto. Só não sou ex porque sou atual conselheiro do glorioso São Paulo Futebol Clube. Sou conselheiro vitalício do São Paulo, que é algo que não me será retirado nunca. A segunda observação, esta de caráter absolutamente subjetivo, é que eu me indagava como é arriscado participar de alguma reunião, de algum conclave, de algum seminário com pessoas boas. Por que isso é arriscado? Por que isso é perigoso? As pessoas boas exageram nos seus elogios e fazem com que a gente chegue a se convencer de que é tudo aquilo que elas disseram. Mas, na verdade, sei que não é bem isso e atribuo a bondade, a educação e a gentileza de todos. Eu queria dar um abraço muito cordial, muito carinhoso na minha presidente, na presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, que tem traduzido na sua gestão todos os nossos anseios, todas as nossas aspirações de membros, ex-diretores, ex-conselheiros da associação. Ela representa, ela encarna tudo aquilo que nós desejamos que um presidente da ASP encarne. Um grande abraço a você, um beijo muito carinhoso, um abraço muito forte. E quero dizer também que a honra é muito grande estar falando para um evento patrocinado e organizado pela ASP e pela Faculdade de Ribeirão Preto. Pela ASP, por razões já de sobejo conhecidas. E Ribeirão, porque tenho um carinho especialíssimo por Ribeirão Preto. Mamãe nasceu em Ribeirão, eu ia muito a Ribeirão Preto, ia a Ribeirão ainda de trem, quando se fazia baldeação, salvo engano, em Cravinhos, não, tinha uma outra cidade onde se fazia baldeação do trem. Eu ia de trem Barrinha. Barrinha? Barrinha, professor. Isso. Fazia baldeação, e de forma que tenho Ribeirão no meu coração. Vamos conversar sobre advocacia e sobre democracia, 2 temas caríssimos para nós, caríssimos para a cidadania, para a sociedade brasileira como um todo. E nunca foi tão necessário falar sobre essas 2 instituições, uma instituição profissional e uma instituição política, a democracia e a advocacia, ambas necessitando, nos dias de hoje, uma absoluta transparência dos seus problemas, das suas grandezas, das suas dificuldades, porque ambas são absolutamente indispensáveis à construção do país dos nossos sonhos. Sem democracia, não é possível uma sociedade harmoniosa, justa. Sem advocacia, também não é possível o exercício de todos os direitos que o ordenamento jurídico coloca à disposição do cidadão brasileiro. Para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a advocacia, especialmente para os colegas mais jovens, para os alunos dessa faculdade, futuros colegas, a origem da advocacia.
A advocacia existe muito antes da existência do próprio Estado, organizado como tal. Surge a advocacia quando surge o primeiro homem que se dispõe a ajudar um outro homem. Quando alguém empresta a sua boca, a sua voz, a sua inteligência e, acima de tudo, a sua coragem para a defesa daquele que não tem voz nem vez. Esta é a origem da advocacia. Nós somos os postulantes, nós somos aqueles, e o termo assim indica, advocare, aqueles que somos chamados para socorrer, para ajudar. Nós trazemos para nós problemas que não são nossos. Esta é a sagrada missão da advocacia. Sagrada missão daquele que postula, que defende alguém que não tem condições de se defender. Isso em todas as áreas da advocacia. Ela surge, então, quando surgem aqueles que eram chamados de vozeiros. Vozeiros ou boqueiros, porque emprestavam suas bocas e vozes em defesa de alguém. Com a organização da advocacia, com a organização do Estado, melhor dizendo, a advocacia passa a fazer parte de um tripé necessário e indispensável à administração da justiça. E por que surge a justiça? A justiça surge porque o homem é um animal gregário, ele necessita imperiosamente viver em sociedade com outros homens, e por esta razão existem conflitos entre esses mesmos homens. O interesse de um pode se chocar com o interesse de outro, e será preciso que um poder estatal elida esse conflito, aplicando o direito. Este é o papel do Poder Judiciário. Mas este papel desempenhado pelo Poder Judiciário o é até e quando a advocacia provoca a vinda deste poder para o conflito, porque o Poder Judiciário é inerte. Aí a grande importância da advocacia. É o advogado, em todas as áreas da advocacia, quem provoca a ação do Poder Judiciário. A máquina do Judiciário é uma máquina parada, inerte. Ninguém vai à casa de ninguém, nenhum membro do Judiciário bate às portas de um cidadão para perguntar se ele quer mover uma ação, se ele precisa que um conflito dele seja lidido. É o cidadão que deve bater às portas do Judiciário. E o faz através do advogado, que é o único profissional que tem a chamada capacidade postulatória. De forma que a importância, o realce da advocacia reside exatamente nisto. É um realce que se dá ao papel do advogado em termos individuais, quando ele atende ao cliente, quando ele assume em nome do cliente os problemas desse cliente. Na verdade, o advogado passa a ser o depositário de todos os problemas da humanidade. Nós carregamos nos nossos ombros aqueles problemas que não são colocados nos nossos escritórios, e, nesse momento, o cliente transfere ao advogado as suas angústias, os seus problemas, o seu sofrimento, e essa carga emocional passa para o advogado. Mas também nós somos aqueles que, dentro da organização do Estado, provocam a atuação do Poder Judiciário. Sem advocacia, não há justiça. Sem exercício do direito de defesa, não há justiça criminal. O advogado é indispensável à administração da justiça, tal como está estampado no artigo 133 da nossa Constituição. Esse reconhecimento, o reconhecimento da nossa imprescindibilidade, o reconhecimento da nossa importância, o reconhecimento da estatura da nossa missão, é algo que está sendo posto em jogo nos dias de hoje. Nos dias de hoje que já vem de algum tempinho. Há quem entenda que a advocacia é absolutamente despicienda, desnecessária,
que o juiz e o promotor podem resolver todas as questões que lhes são apresentadas. Há uma impressão minha, pessoal, que alguns magistrados, especialmente alguns magistrados jovens, a quem eu respeito, mas tomo a liberdade de contestá-los, a impressão que esses jovens advogados entendem que o advogado, esses jovens juízes entendem que o advogado é dispensável, é desnecessário. E eu vou lhes confessar, uma confissão já pública. Houve um juiz que disse a mim que a advocacia atrapalhava. Ah, doutor, o advogado atrapalha. É verdade. Concordei plenamente com o juiz. Disse eu a ele, doutor, não fosse o advogado criminal ao que o senhor está se referindo, não fosse o advogado criminal, eu, por exemplo, que estou aqui na sua presença, não haveria necessidade de juiz. O juiz seria um mero carimbador. O juiz seria um mero chancelador das acusações vindas do Ministério Público. Nós é que trazemos o outro lado da medalha. Nós é que criamos a dialética processual. Nós é que damos ao senhor condições para julgar. Porque a versão que nós apresentamos, via de regra, se contrapõe à versão da acusação e será o senhor que dirá o direito, cotejando essas duas versões, após a instrução processual. Se não houvesse advogado, nada disso seria necessário. Isto me parece que é algo que está tomando conta de alguns poucos juízes mais jovens, e que, com o tempo, mudarão de opinião. Com o tempo, irão ver quão necessária é a presença do advogado, exatamente para trazer o contraponto, para fazer o contraponto, para trazer a palavra daquele que não tem vez, que é o acusado, para trazer a sua versão, para mostrar que nem sempre os fatos ocorrem tal como o Ministério Público deseja ou desejaria que eles tivessem ocorrido. Aliás, eu tenho profundo respeito pelo Ministério Público, fui membro de banca de concurso, tenho amigos no Ministério Público, mas é preciso que se diga que a advocacia, como eu disse, antecedeu a própria organização do Estado e, portanto, antecedeu a existência mesmo do Ministério Público. O Ministério Público só veio a tomar uma formatação, a formatação que tem hoje, de uns anos para cá. Não havia o promotor de justiça, tal como o conhecemos hoje. Havia na França monárquica os agentes do rei. Havia na Inglaterra uma figura parecida com o Ministério, com o promotor público de hoje, mas ele só se organiza há alguns anos atrás, de um século para cá, e no Brasil só assume a importância com os poderes que tem a partir de 1988. De forma que o Ministério Público e a Defesa devem voltar a ter o mesmo objetivo, porque o promotor de justiça não é promotor de acusação. O promotor de justiça é promotor de justiça. Ele tem que se encaminhar para o alcance do justo. E o justo nem sempre é o acolhimento da sua acusação. O justo muitas vezes e ele está obrigado, porque ele é promotor de justiça, ele é fiscal do cumprimento da lei, ele está obrigado a dizer o justo, neste caso, atende às aspirações da defesa. Ser justo aqui, senhor magistrado, deverá o promotor dizer, é absolver, ou é dar a pena justa, não a pena que eu estou, promotor, inicialmente pedindo. Este papel da advocacia tem que ser realçado de uma forma muito enfática no momento em que nós estamos mal compreendidos e nós estamos sendo injustiçados. Eu falo com toda a ênfase, porque eu amo a advocacia, como nós amamos, como Viviane ama, e nós não podemos nos ater, nós não podemos ficar circunscritos nos nossos escritórios. Nós não somos defensores apenas das postulações específicas. Nós temos dois outros papéis.
Nós somos defensores da advocacia, porque ela é imprescindível à administração da justiça, e nós somos também defensores das grandes causas da nação brasileira. Nós somos porta-vozes dos anseios e das aspirações da brasilidade, razão pela qual eu tenho criticado instituições ligadas à advocacia que não têm exercido este papel. O advogado não é apenas o postulante individual, o postulante das causas individuais. Ele tem outras missões. Fomos nós, na história do Brasil, que sempre estivemos à frente das grandes lutas cívicas. Sempre. Foram os advogados formados em Coimbra, antes mesmo de 1827, quando foram instaladas as faculdades de Direito, que vinham lutar pela independência. Fomos nós, advogados, que fomos lutar pela República, que lutamos durante o processo regencial, que lutamos para que Dom Pedro assumisse. Posteriormente, a escravidão teve nos advogados grandes figuras, grandes baluartes, homens que tiveram a coragem de enfrentar o estabelecido naquele momento, que era o estabelecido pró-escravidão. Posteriormente, lutamos com sacrifício das próprias vidas contra a ditadura de Getúlio. Posteriormente, contra a ditadura militar que se instalou em 1964, 1968, neste país. Nós. E éramos nós, advogados, e fomos nós, advogados, que fomos defender as prerrogativas e as garantias da magistratura, quando elas foram cortadas. Fomos nós que fomos defender a liberdade de imprensa, e somos tão criticados pela imprensa, e somos tão injustiçados pela imprensa. Somos injustiçados pela imprensa a ponto da imprensa nos vender, e parte da sociedade compra essa ideia, como longamanos do crime, nós, advogados criminais. Nós estamos sendo considerados cúmplices dos nossos clientes, coautores do crime, quando, na verdade, nós não defendemos o crime. Nós defendemos os direitos outorgados a todo cidadão brasileiro, inclusive aquele a quem estamos defendendo. Ninguém defende o homicídio, o estupro, a corrupção. Nós defendemos aqueles que estão sendo acusados, e nem sempre o defendemos para inocentá-los. O que nós queremos é a pena justa, se pena for aplicada. Nós não temos nenhuma obrigação para com a transformação do culpado em inocente. Mas nós temos a obrigação de batalhar durante o processo para que todas as garantias, todos os princípios constitucionais sejam respeitados. E essas garantias, esses direitos constitucionais, não são apenas e tão somente daquele que senta-se naquele momento no banco dos réus. São de todos e quaisquer cidadãos. É preciso que a sociedade entenda que o crime é um fenômeno pessoal, mas é um fenômeno social e é um fenômeno global. Qualquer um de nós está sujeito a sentar num banco de réu. E nesta hora, nesta hora, nós gritaremos, todos gritarão, quero meu advogado, quero os meus direitos. Nesta hora, nós passamos a ser reconhecidos como indispensáveis à defesa daquele acusado. As garantias são para todos. Ninguém está imune, isento de receber uma acusação. Ou porque praticou um crime, ou porque não o praticou, mas está sendo injustamente acusado. Então, o crime é um fenômeno social. Qualquer um de nós poderá vir a cometer um crime ou a ser acusado do seu cometimento. Aí a importância também da advocacia. É preciso que a imprensa acabe com esse vício que faz parte, infelizmente, de uma cultura punitiva que se instalou no país. Hoje nós temos uma expectativa da sociedade, quando ela examina um caso criminal, quando a imprensa noticia um crime, ela passa a ter uma expectativa quase que exclusiva pela culpa, pela condenação.
Ninguém se lembra que o processo pode terminar numa condenação ou numa absolvição. A expectativa devesse ser dúplice, de um lado ou de outro. Por que eu aplaudo quando se condena alguém? Porque, principalmente, além de aplaudir a condenação, eu aplaudo quando alguém vai preso. Porque a sociedade recebeu este impulso pró-cadeia, essa cultura punitiva, capitaneada pela imprensa, pela má imprensa, ensinou à sociedade que a única resposta ao crime é a cadeia, quando não é verdade. Tanto não é verdade, tanto a cadeia não resolve, que nós estamos com 850 mil presos, 37% dos quais ainda não julgados, e o crime aumenta. Se a cadeia resolvesse, nós teríamos a inversão desta equação. Mais cadeia, menos crime. Não, nós temos mais cadeia e mais crime, mais cadeia e mais crime. Onde a lógica disso? Está na hora de nós repensarmos nesta máxima que se tornou de que a cadeia e a prisão é a única resposta cabível ao crime. Não é, não. E a cadeia tem sido hoje um fator eficiente, muito eficiente, um fator eficiente criminógeno, um fator de crime. A cadeia prostitui, a cadeia desvia aqueles que tiveram um pequeno desvio ou desvia completamente do caminho do bem. Isso sem falar daqueles inocentes que estão cumprindo pena. Isso sem falar daqueles que já cumpriram pena e estão nas cadeias ainda, por falta de assistência judiciária, que o Estado não dá. Em não dando, descumpre uma determinação constitucional de que o Estado tem a obrigação de apoiar juridicamente o hipossuficiente. Hoje, mais do prazo determinado pelo judiciário. Então, nós temos hoje uma situação em relação a esta cultura punitiva, em relação ao sistema penitenciário, ao sistema penal, uma situação que precisa ser repensada. É preciso que alguns magistrados, alguns promotores e até alguns advogados que não trabalham na área penal parem de dizer que estão, através da aplicação rigorosa da lei, através de um policiamento mais efetivo, através das prisões, combatendo o crime. Crime não se combate assim, porque quando se prende, se está prendendo pós-crime. O crime já foi praticado. Não está se evitando a prática daquele crime. E também não está se evitando a prática de futuros crimes, porque a cadeia não inibe. Como eu disse, são 850 mil presos e a criminalidade aumentando. O que seria desejável, e é preciso que se entenda isso, é combater o crime pelo combate às causas do crime. Ninguém fala em combater causa de crime. Tivemos aí Lava Jato, Mensalão e não sei mais o quê. Não se falou nunca vamos atacar as causas do crime. Nunca se falou em atacar as causas da violência, do crime violento, que são causas também de caráter social. Se nós tivéssemos, na década de 70, ao invés de combater os trombadinhas, trazido os trombadinhas para o seio da sociedade, suprindo-lhes as carências, esses trombadinhas não teriam se transformado em trombadões e hoje membros das quadrilhas organizadas. Nós nunca ligamos para a criança carente. Nós só passamos a nos preocupar com a criança carente quando ela passou a nos assaltar. Porque, do contrário, ela estaria embaixo das pontes, amargando aí as suas carências. Nunca nos preocupamos. Começamos a nos preocupar. Houve um secretário de Segurança em São Paulo, eu fui secretário, mas não fui eu que fiz isso. Houve um secretário de Segurança de São Paulo que colocou as crianças em vários ônibus e tirou as crianças de São Paulo para colocar numa cidade de Minas Gerais. Não sei se sabem disso.
Isso ocorreu na década de 70. A solução que ele achou para a criminalidade do menor. Tirou as crianças da Praça da Sé, tirou as crianças da Praça da República, tirou as crianças daqueles núcleos onde eles surgiram como trombadinhas, colocou-os no ônibus e mandou embora para Minas Gerais. Essa foi a solução. Nada foi feito em relação à criança carente. Nada. Não cuidamos dessa criança e estamos pagando um preço sério no que diz respeito à criminalidade violenta. E a criminalidade do colarinho branco? O que nós estamos fazendo para combater a criminalidade do colarinho branco? Esse, então, é pior, porque criou-se, de poucos anos para cá, a ideia de que o criminoso do colarinho branco poderia, desde que delatasse outros, ficar impune. Uma grande falsidade, uma grande mentira, uma grande falácia, esta história de delação premiada. O que se viu, e nós, advogados criminais, vimos, de injustiças em relação à tal da delação, injustiças para quem foi delatado e injustiça para o próprio Estado, que não puniu aqueles que deveriam ser punidos. Estão aí os delatores. Estão todos aí. Alguns pagaram algumas coisas e estão vivendo uma vida normal. E os delatados estão amargando, muitos deles com culpa, mas muitos deles sem culpa, estão amargando as agruras do peso da justiça penal. Então, é preciso que haja uma recuperação, primeiro um reestudo, um reexame, uma recuperação do sistema penal brasileiro. E aí, o advogado vem para sair do seu escritório, para ocupar um espaço que sempre ocupou de caráter institucional em prol do Brasil. É nesta hora que o advogado passa a ser o arauto da democracia. Fomos, juntamente com a Igreja e juntamente com a imprensa, arautos da redemocratização do país. Tivemos um papel fundamental nos idos de 64 a 1980 e poucos. Fomos nós os vanguardeiros da campanha pelas diretas, anteriormente pela campanha da anistia, pela campanha, enfim, da Assembleia Constituinte, o retorno do país à democracia. E por que isso? Por que nós ocupamos o papel importante na redemocratização do país? Porque nós não temos como existir para exercer o nosso munus, o nosso papel, a não ser no regime democrático. A própria natureza da advocacia, as próprias características do advogado nos levam a ter uma incompatibilidade absoluta com o Estado autoritário. Nós precisamos de liberdade, nós precisamos do oxigênio onde se respira a liberdade para podermos exercer a profissão. Nós, cada um de nós, em primeiro lugar, temos uma formação muito acessível, muito aberta ao contraditório. E o autoritário não gosta do contraditório. E por que nós estamos fadados a isto? Porque o processo é dialético. Então, nós sabemos que nós vamos expor a nossa tese, mas a parte contrária o fará também. Então, nós temos que saber nos opor. Nós precisamos saber bem receber oposição. Nós sabemos que a verdade não está conosco, nem sempre. A verdade não é do nosso cliente. Quando nós entramos com a petição inicial, a verdade pode vir com a contestação. A verdade pode ser modificada pela instrução processual. E ela existirá quando da sentença. E assim mesmo, só quando da sentença transitada em julgado. Aí vem a verdade. E nós temos consciência disso. O autoritário não gosta disso. O déspota, ele é o dono da verdade. E nós não. Então já há uma incompatibilidade in natura
entre o autoritarismo e a advocacia. Razão pela qual só na democracia a nossa profissão pode ser exercida na sua plenitude. Nós não temos nenhuma condição de aceitarmos uma meia liberdade, uma meia democracia. E nós estamos numa época em que nunca foi tão necessário, desde 1964, nunca foi tão necessário proclamar-se alto e bom som a necessidade da democracia. Nós estamos em risco. O Brasil corre riscos. Não tenho a menor dúvida disso. E se já não houve a concretização desses temores, desses riscos, é porque advogados de um lado, o Supremo Tribunal do outro, e honra seja feita ao Supremo Tribunal Federal, que hoje tem sido o grande baluarte da defesa da democracia, das liberdades, dos princípios constitucionais. Nós temos que nos juntar e nos unir, nós, advogados, com eles, juízes, e com a imprensa, porque sem democracia também não há imprensa. Haja visto que há muito pouco tempo, jornais que criticavam o governo tinham que estampar em suas primeiras páginas receitas de bolo, porque a censura cortava as matérias. Isso ocorreu em 1968, especialmente depois de 68. Então, imprensa e advocacia e magistratura precisam estar unidos para que nós possamos manter a democracia desse país e não deixar que ela pereça. Nós não aguentaremos mais um período de perecimento da advocacia. Nós estamos vivendo um momento de risco de ruptura institucional, em que o Poder Judiciário está sendo atacado, outras instituições do Estado, o Legislativo também, o próprio Executivo diminuído a sua importância por uma gestão absolutamente caótica, não é? E é a hora de nós nos levantarmos novamente junto com essas outras instituições. É preciso que nós saibamos o que é. É preciso que nós saibamos, não, é preciso que se lembre o que é viver num período ditatorial. Por isso, nós precisamos sempre estar rememorando a história, porque não temos condições de termos um outro período que nos dê a noite, uma noite escura, uma noite de tormentas, que é a noite imposta pelo autoritarismo e pela ditadura. Nós precisamos, na verdade, nós advogados, vocês estudantes, nós precisamos fundir, cada um de nós, em uma só pessoa, a advocacia com a cidadania. O advogado precisa estar ciente de que não basta ele cumprir o seu papel dignamente. É preciso que ele cumpra o seu papel de advogado, de profissional do direito, mas é preciso que ele cumpra o seu papel de cidadão, porque é ele, advogado, que faz a ponte da sociedade com o judiciário. É ele, advogado, que leva aos rincões deste país, às pessoas menos privilegiadas, o conhecimento dos seus direitos. Vejam como isso é algo até contraditório, mas verdadeiro. Quando um pobre é atendido por um advogado, um pobre acusado de ter praticado um delito, um pobre que nunca teve na sua vida nenhuma noção do que fossem ou sejam os seus direitos, nesta hora o pobre passa a conhecer direitos porque praticou um crime. Eu vou dizer àquele pobre meu cliente que eu vou defender, olha, o senhor tem direito disso, 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 disso. Nós estamos, nesse momento, cumprindo um papel pedagógico, nós advogados. Nós estamos ensinando alguém que esse alguém tem direitos. Direitos que sempre estiveram no ordenamento, mas nunca chegaram a ele. Esse é o papel importantíssimo da advocacia. E, nesta hora, ao lado dos direitos individuais, é preciso que o advogado ensine os direitos que a cidadania tem e que muitas vezes desconhece. De forma que eu quero fazer
uma conclamação aos advogados, aos jovens advogados, aos futuros advogados, uma conclamação no sentido de amarem a advocacia. Isto aqui é um sacerdócio. É preciso que vocês saibam que sem advocacia não há civilização. Sem a nossa palavra, sem a nossa coragem, e eu abro um parênteses para repetir Sobral Pinto, a advocacia não é profissão de covarde. Sem a nossa palavra, sem a nossa corajosa palavra, não há possibilidade da construção de um Brasil melhor. Eu quero agradecer a todos, me colocar à disposição para as questões e dizer de novo, amem a advocacia, acreditem que a advocacia é o caminho para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Muito obrigado. Agradecemos a brilhante exposição do ilustre palestrante, Dr. Maris de Oliveira. Fica agora a palavra franqueada aos componentes da mesa. Tá bom, né? Tá bom pra caralho. É? Passo a palavra ao professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior para ler as perguntas encaminhadas pelo Instagram do NEP. Professor, está com a palavra. Eu vou passar a palavra para o professor Sebastião Sérgio antes, mas sem deixar de dizer das tocantes palavras do Dr. Maris, e oportunamente farei mais considerações, mas em respeito ao conhecimento e a primazia, passa a palavra para o professor Sebastião e depois a gente comenta mais um pouquinho. Muito obrigado pela oportunidade, professor Scarpino. Doutor Maris, de fato, o senhor nunca nos decepciona, né? O seu entusiasmo é algo que nos contagia. Eu queria dizer ao senhor que, mesmo integrando o Ministério Público, eu sou da ala do Ministério Público, que é garantista, que gosta de falar em Constituição, que gosta de falar em direito, que gosta de falar em equilíbrio e que gosta de falar principalmente em garantias do cidadão, inclusive do cidadão acusado. Eu concordo com o senhor que a gente vive hoje um momento negro da história do país. Eu não tenho dúvida de que lá na frente, quando olharem para trás, vão apontar esse momento que nós estamos vivendo hoje como um dos momentos mais tristes da história da nação brasileira. Eu acho que dificilmente algum país que conquistou esse grau de democracia que nós temos hoje, que chegou a testemunhar movimentos populares clamando por fechamento do Legislativo, por fechamento do Supremo Tribunal Federal, por volta de regime militar, por volta de ditadura, enfim. Então, esse é um momento político dos mais difíceis, principalmente porque muitos irmãos brasileiros, possivelmente aqueles que não testemunharam os momentos difíceis da ditadura, não é? Clamam pela volta de momentos tão tristes quanto esse, né? Eu concordo com o senhor que o Supremo Tribunal Federal tem sido um bastião da defesa dessas garantias e, coincidentemente, ontem, né, o ministro Luiz Fux, lá no Supremo Tribunal Federal, abriu uma audiência pública para discutir as questões relacionadas com a possibilidade ou não da implantação desse juiz de garantias, né? Essa decisão do ministro Luiz Fux foi uma decisão que eu acho que chocou a maior parte dos amantes do modelo de processo acusatório que a gente sempre clamou aqui no Brasil, e chamou a atenção principalmente que a decisão do ministro Luiz Fux suspendeu diversos dispositivos que sequer têm relação com isso, inclusive o artigo 3A do CPP, que foi incluído pelo pacote anticrime, né, que fala que o processo tem que ter matriz acusatória. Então, a gente percebe que até no Poder Judiciário a gente enfrenta algumas dificuldades para a transformação desse nosso velho modelo de processo penal num processo verdadeiramente garantista, num processo verdadeiramente equilibrado e num processo onde o juiz definitivamente abandone essa sua posição de juiz acusador. Eu, obviamente, que mesmo conhecendo de antemão a sua posição, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos alunos, principalmente pela sua experiência, né, a respeito das suas expectativas da implantação desse novo modelo de processo penal aqui no nosso país. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo e fazer uma observação. Eu conheço o senhor de casos
alguns que eu trabalhei e outros que chegaram ao meu conhecimento. Queria cumprimentá-lo e fazê-lo publicamente, porque o senhor é daqueles que não é promotor acusatório, o senhor é promotor de justiça. Saiba que estou dizendo isso com toda franqueza. Queria também cumprimentar a Viviane, porque ela participou ontem, anteontem, dessa audiência e foi brilhante. Honrou mais uma vez a Associação dos Advogados. Eu sou favorável ao juiz de garantia. Eu sou um adversário antigo do inquérito policial. Nós temos em São Paulo, doutor Sebastião, já um juiz meio de garantia, não tem esse nome, que é o juiz do DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais. É que, há alguns anos já, é que o DIPO, infelizmente, os juízes cumprem um papel, alguns juízes, meramente burocrático. Eles não exercem uma jurisdição de fiscalização das garantias como devesse ser. Mas existe em São Paulo. Eu não sei se Ribeirão tem um departamento de inquéritos policiais. Não, né? Não tem. São Paulo tem. Mas eu sou favorável ao juiz de garantias. Acho que esta alegação de alguns membros da magistratura, de algumas instituições, de que nós não temos recursos, de que não é possível, de que não temos material humano para isso, isso é uma desculpa, né? Isso é uma desculpa, recursos se buscam, é necessário que nós avancemos, mesmo que alguns sacrifícios no âmbito das finanças sejam feitos, de forma que eu sou favorável ao juiz de garantia. Muito obrigado, doutor Marias. Uma alegria ouvi-lo. Obrigado. Doutor Marias, recebi aqui alguns comentários, e o primeiro que eu quero registrar é o de elogio que o senhor, ao senhor ser um conselheiro do São Paulo. Obviamente, isso é um motivo de grande orgulho a todos nós. Menos aos corintianos, palmeirenses. Certamente não a todos, mas... aos São Paulinos. Mas é uma grande virtude, além de todas elas. E os alunos comentaram aqui, o senhor como um verdadeiro representante da aguerrida advocacia, enfim, daquela que luta pela defesa dos direitos, e faz um elogio aqui à sua fala. Doutor Marias, muitos alunos acabam descobrindo a advocacia como vocação. Queria lhe fazer uma pergunta de como foi o seu início, né? Porque hoje quem lhe vê enxerga como um farol. Certamente é um farol a todos nós, advogados. Mas como foi o seu começo e que conselho daria a um jovem advogado que inicia a sua carreira? Bem, eu comecei, eu acho que desde sempre advogado. Minha mãe contava que eu, com 4 anos, subia num banquinho e fazia discurso, né? E ouvia meu pai, papai advogado, dizendo que ia fazer audiência. Então, eu pegava a lancheira, a malinha da escola, e dizia que eu ia fazer audiência. Então, desde sempre, eu tive essa influência paterna da advocacia, embora meu pai nunca houvesse advogado no crime, papai sempre advogou no civil, depois foi ser juiz, desembargador pelo 5º Constitucional dos Advogados, e comecei a advogar. Na verdade, comecei como office fórum, né? Office boy do fórum, com 15 anos, 16 anos, sempre no civil. Quando me formei, fui convidado pelo advogado José Carlos Dias a participar de um caso penal. E aí fiquei no crime, fui para o crime e não saí mais dele, né? Comecei a advogar como advogado, como defensor dativo, no 1º Tribunal do Júri. Eu era nomeado pelo doutor Edgardo Severo de Albuquerque, Maranhão, um grande magistrado, e trabalhei de graça anos e anos. Eu e tantos outros advogados criminais o fizeram. Nós tínhamos a advocacia dativa como uma escola. Eu ia à casa de detenção todos os dias.
Todos os dias. E um dia alguém disse assim para mim, logo, logo, você não precisará mais ir de ônibus à casa de detenção, porque vai haver um tal de metrô que vai parar aqui em frente. Eu disse, mas eu não vou estar vivo para assistir essa história de metrô. Então, eu ia diariamente. E eu vou confessar uma coisa também. Há um escritor carioca, cronista carioca, que já faleceu, chamado Luiz Martins, e o Luiz dizia que havia se humanizado nos prostíbulos da Lapa, do bairro boêmio carioca Lapa. E eu digo que eu me humanizei nas cadeias de São Paulo, na casa de detenção. Lá eu comecei a encontrar o outro Brasil, um Brasil que eu não conhecia. Sou filho de classe média, da burguesia, então aqui faço um outro apelo aos advogados criminais. Tenham cheiro de cadeia, frequentem a cadeia, vejam o que é o drama do homem preso. Vejam por que ele chegou a ir para a cadeia. Tenham cheiro de cadeia. Não se satisfaçam em advogar na parte criminal apenas naqueles casos de colarinho branco. Procurem, sem abrirem mão desta advocacia, mas procurem também, mesmo que seja para advogarem de graça, pro bono, atender a esses que estão nas cadeias e que não têm, esses sim, não têm nem vez, nem voz. E aí eu comecei a advogar e toquei minha vida e estou aqui. Otávio, você quer fazer uma pergunta? Sim, professor, por gentileza. Doutor Maris, queria agradecer a sua brilhante explanação. Gostei muito da parte que o senhor disse, que nem sempre o advogado ele vai buscar absolvição, né, no processo penal. Às vezes, o que ele vai buscar aí é realmente a aplicação da pena justa. Eu sou estagiário do Ministério Público, né? Vamos fazer aí 1 ano e meio, mais ou menos. Sou apaixonado pela instituição, pretendo ser promotor de justiça, e gostei muito das suas palavras, até mesmo das críticas, né? Entendo, respeito, e na medida, de certa forma, concordo. Mas a questão que eu gostaria de fazer para o senhor, ela é mais voltada para a esfera civil, mas também toca aí a advocacia criminal, e a provocação que faço é a seguinte: no atual contexto de extrema judicialização, qual o papel do advogado para conter o avanço da crise numérica do sistema judiciário? Há um preceito da advocacia que poucos lembram. O advogado tem sempre a obrigação de procurar a conciliação. No crime, não. Hoje, até no crime, sim, porque há institutos que substituem o processo penal. Mas, no civil, há uma obrigação ética, no sentido de se tentar sempre uma conciliação. Hoje nós temos um problema seríssimo, que é o da litigiosidade contida. É aquela litigiosidade que não chega às barras dos tribunais e que muitas vezes é resolvida através da violência. Então, essa litigiosidade precisa chegar nos nossos escritórios. Não para que se as transforme em ações, mas para que se tente, em primeiro lugar, a conciliação. É um dever do advogado, é um dever do advogado de família, mas é um dever também do advogado contencioso de um modo geral. A parte societária, na parte enfim, de todos os ramos do direito, havendo possibilidade de conciliação, o advogado precisa ser o primeiro a tentar essa conciliação. Com isso, ao se conciliar, se estará evitando mais uma movimentação do judiciário. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor Augusto Martinez Pérez. Doutor Maris, é uma alegria revê-lo, viu? Obrigado, aqui neste evento, viu? E dizer da alegria de ter recebido e lido o Maris Alias. Obrigado.
É um depoimento interessantíssimo a respeito da sua trajetória e das histórias da advocacia. Né? Eu fiquei muito feliz em ouvir esse depoimento seu a respeito da casa de detenção, viu? O maior presídio do mundo, onde eu pude trabalhar, né, designado, à época eu era procurador da PAJ, né, e trabalhei lá por designação do secretário José Carlos Dias, quando houve a rebelião lá na casa de detenção, o senhor se lembra disso, em abril de 85, não é? E realmente aquele presídio era uma escola de vida. Era uma escola para as pessoas que conhecem a cadeia pela televisão. E o senhor colocou muito bem isso, né? A importância. Aliás, o Roberto Lira, que o senhor conhece bem, ele dizia que uma das provas que deveria se exigir do candidato ao Ministério Público seria passar um dia na cadeia, para ele saber o que era cadeia e poder ter melhores informações quando pedisse a aplicação de uma pena. Muito obrigado, doutor Maris, pelo seu depoimento sobre a advocacia, que realmente nos encanta. Eu, que sou um velho juiz, conforme o senhor sabe, e já depois de tantos anos trabalhando pelo direito e pela justiça aqui no Brasil, como defensor, como promotor e hoje como juiz federal, eu sempre me encanto com as lições e as histórias dos velhos advogados. E dentre os velhos e valorosos advogados, eu sempre incluo o Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Obrigado. Que realmente é um exemplo para as novas gerações e um baluarte da advocacia que, além da sua advocacia privada, contribuiu tanto para o nosso Estado e para o nosso país no exercício de relevantes funções públicas. Não é? Eu só tenho algumas restrições, doutor Maris, em relação ao juízo de instrução, viu? Exatamente pela origem do nosso sistema judicial. Há uma preocupação em estabelecer os juizados de instrução num país de sistema judicial de jurisdição única. Muitas vezes nós nos esquecemos de que os países de direito continental são países cujos tribunais de primeiro grau são tribunais colegiados e, portanto, com uma vocação natural pela criação de um juiz, um magistrado que cuide exatamente da parte de instrução do processo e reserve a um outro magistrado a função de julgar. Não é? Nós temos muita dificuldade nisso. E uma outra observação, doutor Maris, apenas um comentário lateral à sua exposição tão rica, não é? Uma outra observação é que o nosso sistema normativo, durante algum tempo, ele pregou a ideia de que o juiz que presidisse a prova deveria ser o juiz a julgar a causa, exatamente pelo conhecimento da prova recolhida. E, de repente, há uma guinada de 180 graus e se passa a sustentar que a ideia melhor era que o juiz julgador estivesse distante da colheita da prova. Na verdade, o Brasil nós somos aí de um país de informação. Então, a nossa dificuldade é descobrir exatamente o que nós queremos. E, por isso, a importância dessa audiência pública
promovida aí pelo ministro Luiz Fux em relação ao juiz das garantias, né? E eu louvo aí a participação da doutora Viviane Girardi, né? A nossa presidente da associação, né? Na sessão acho que foi anteontem a sessão, né? É importante ouvir a sociedade, a comunidade, para nós encontrarmos o melhor caminho para a solução. E concordo plenamente com a sua observação a respeito da importância da advocacia na construção do Estado democrático que nós sonhamos. Parabéns, doutor Mariz. Foi muito bom revê-lo, viu? Ver se o senhor está aí forte, viu? Muito obrigado. Eu espero ter a oportunidade de encontrá-lo aqui na minha vara, a 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto. Irei. Oportunidades. Grande abraço, doutor Mariz. Me permite um minuto, doutor Otávio. Na verdade, doutor Augusto, eu sou favorável ao juiz de garantia. Eu não sou favorável à duplicidade no curso do processo. Eu também acho, como o senhor, que o juiz que instrui é o juiz que julga. Eu sou plenamente favorável ao princípio da identidade física do juiz. Mas, juiz de garantia, no meu entender, e acho que de Viviane também, é aquele juiz que vai funcionar na altura do inquérito policial. Judicializar o inquérito policial. Terminado o inquérito, ele passa para o juiz que instruirá o processo e que julgará o processo. É outra coisa. Eu estou consigo. Juiz de instrução e juiz de decisão é o mesmo juiz. O que eu quero é um juiz de garantia. É um juiz a quem eu recorra para evitar os abusos cometidos no inquérito policial. E vou lhe contar uma coisa, rapidamente, desculpem. Eu tenho observado, doutor Augusto, algo que nunca ocorreu com o senhor. Eu já tive casos com o senhor já condenou clientes meus, que eram inocentes, depois, enfim, foram condenados, se tornaram culpados. Há uma, eu não vou usar a expressão, uma promiscuidade quando o juiz do caso recebe o inquérito policial. E durante o inquérito policial há essa promiscuidade. Eu conheço casos em que o delegado e o juiz estavam agindo juntos no curso das investigações, em que o promotor de justiça, o procurador e o juiz acertaram, combinaram os termos da denúncia. Eu lhe digo isso sob a fé do meu grau. E há casos até que vieram a público, recentemente, em que havia conversas prévias. Então, eu quero separar e ter um juiz que garanta os direitos daquele que está sendo investigado e outro juiz que instrua o processo e julga o processo. É isso. Obrigado. Obrigado, senhor. Mariz. Muito obrigado, doutor Mariz. Passo a palavra à doutora Viviane Girardi, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Bom, inicialmente eu também queria aqui cumprimentar nosso querido Mariz de Oliveira. Não poderia ser diferente, Mariz, a gente conhece, sabe tanto do seu compromisso com a democracia, do seu compromisso com os direitos fundamentais, da sua formação como advogado, e é uma oportunidade ímpar para esses alunos aqui, para nós todos, mas muito especialmente para os alunos, poder ouvir alguém que fale do direito penal com essa propriedade, mas que traga também a trajetória de como a advocacia se forma, como um advogado se forma. É muito importante o seu depoimento e a generosidade do seu tempo em compartilhar essa história. É importante, eu não sou da área do direito penal, eu queria aqui, me sinto até uma intrusa e, de uma certa maneira, até de uma certa irresponsabilidade em falar diante do doutor Antônio Cláudio e doutor Sérgio, que é promotor de justiça, o doutor Augusto Martinez, aqui também, magistrados, todos da área do direito penal. Mas dizer que, na verdade, o direito penal, ele tem que ser contido e ele tem que usar, na verdade, dos direitos e das garantias, né, e essa nossa preocupação com os direitos e garantias,
porque, na verdade, no direito penal nós vemos a força do Estado contra o cidadão. Se, por um lado, a gente, obviamente, quer a repressão do crime, quer a paz social, é isso que o direito busca, é no direito penal onde a gente vai ver que o Estado exerce a maior força, porque vai contra a liberdade fundamental do cidadão, né? A restrição de liberdade, o encarceramento de uma pessoa, me parece que é uma das penas mais duras que um ser humano pode ter na sua vida. Então, a democracia e o avanço do Estado civilizatório passa necessariamente por essa barreira, por esse fortalecimento dos direitos e das garantias fundamentais colocados na Constituição, que nós precisamos implementar, e é onde nós vemos no direito penal, aonde é mais latente a necessidade dessa salvaguarda das garantias. Por isso, doutor Augusto, eu vou aproveitar aqui que eu fui referida também, e aproveitar essa oportunidade para dizer que eu estudei sobre a questão dos direitos do juiz de garantias e fiquei absolutamente convencida, ainda de que ele seja um instituto não diretamente ligado ao sistema da civil law, como é o nosso modelo, mas fiquei absolutamente convencida de que será um avanço, eu espero que o Supremo Tribunal Federal mantenha o juiz de garantias no âmbito do direito penal, porque será um avanço justamente para uma medida, uma moderação nessa força do Estado sobre o cidadão, que a gente vê de forma mais proeminente justamente na fase do inquérito policial, quando o contraditório não está presente. Então, é aquele momento que nós precisamos realmente que o juiz fique absolutamente equidistante da acusação, para que ele possa justamente focar os seus olhos nas garantias daquele indiciado, para poder garantir exatamente que essa força do Estado seja exercida na medida adequada, que a investigação se dê, que a produção da prova se dê sob o manto das garantias e dos direitos fundamentais daquela pessoa colocada em xeque, né? E me parece que o juiz, e aí eu digo que não é nem muitas vezes por má fé, por má técnica do magistrado, mas pela própria condição humana do magistrado, que é muito difícil quando você recebe os fatos, tem contato com os fatos, tem contato com a tese da acusação, não se contaminar, sem ouvir, obviamente, a tese da defesa naquele momento, porque é o momento do inquérito onde isso não acontece, não se contaminar por aquela situação e, de uma certa maneira, não deixar, até pela condição humana mesmo, uma certa influência que possa pender contra aquele indiciado. Por isso que me parece que se nós conseguirmos manter o juiz das garantias do penal, nós vamos conseguir ter essas duas fases da persecução penal de maneiras bastante estanques, que é essa primeira fase do inquérito poder ser supervisionada para essas garantias estarem presentes e esse juiz poder, de certa maneira, inclusive quando ele vai fundamentar a decisão dele, ele precisa de alguma maneira externar um juízo de valor. E como externar um juízo de valor se você não tem um prévio convencimento daquilo que está sendo colocado? Ele vai se sentir até mais livre, me parece, para poder externar esse juízo de valor, sabendo que ele não vai ser ele aquele que irá julgar depois esse indiciado. E, por sua vez, aquele juiz que recebe a ação penal depois se sente mais em contato objetivo com aquela prova ali colocada, ou com os fatos narrados no processo, e não tendo essa contaminação inicial que me parece que se dá no âmbito do inquérito policial. Eu não queria deixar, não quero me estender aqui demais, mas como eu fiquei absolutamente tomada por esse tema e acho que seria um passo muito grande para o processo penal, a gente conseguir avançar nesse sistema, e não acho que nós devemos nos render ao argumento de que a falta de recursos e as dificuldades de implantação disso seja um argumento suficiente para nós deixarmos de dar esse passo, que parece que é um passo em prol de um avanço na civilização, na modernização de um direito penal do século XXI, né, e na mitigação dessa força do Estado. Ao contrário, são os direitos fundamentais, são as garantias fundamentais que me parece que devem dirigir as políticas públicas e mesmo a organização judiciária. Então, eu queria só tecer essas considerações,
agradecer mais uma vez nosso querido, o doutor Antônio Cláudio, quando me chama de presidente, ele me deixa muito feliz, porque ser presidente da ASP é realmente um prazer, é uma alegria. Mas quando eu olho para ele e vejo que ele foi presidente, que a vida me deu esse presente de também ser presidente, a minha alegria fica redobrada. Ele vai ser sempre o meu eterno presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, como foi um excelente, né, um saudoso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e faz menção à advocacia como uma força de resistência e como uma força de construção de um Estado democrático, que é o que todos nós precisamos. E talvez não tanto nós aqui, que temos, de uma certa maneira, o privilégio de podermos ter voz e ter vez, mas a democracia é justamente fundamental nas minorias, naquelas porções, naquelas parcelas da sociedade que não tem vez e que não tem voz, mas que tem que ter o direito da inclusão e da participação para que a gente possa chamar o Brasil de uma verdadeira nação. Então, Antônio Cláudio, querido, eu lhe chamei de Luiz Cláudio no começo, quero lhe pedir um milhão de desculpas. Eu estava falando com outro Luiz Cláudio, acho que um pouco antes, e fiquei contaminada. Quero lhe pedir 1 milhão de desculpas. Imagine. E dizer que foi um grande prazer a ASP poder proporcionar essa 73ª Semana Jurídica, junto com essa universidade brilhante, com esse debate super bacana que nós tivemos aqui, e sobre a sua palestra magnífica, que muito nos orgulha. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Obrigado. Viviane. Passo a palavra à professora Leisa Borelli Prison, assistente da coordenação. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelas palavras, doutor Maris, porque é muito importante que o nosso aluno de primeira a 10ª etapa, que ele tenha contato com essa resistência, com essa advocacia que vai na cadeia, que vai defender os direitos e garantias dos mais vulneráveis. É muito importante, porque estão todos contaminados por quase todos, né? Mas contaminados por uma ideia da advocacia muito torta, que é uma ideia de vinculação ao criminoso e não a ideia de vinculação aos direitos e garantias. Então, quando a gente, e eu, professora de criminologia, professora de direito penal, falo e repito nas minhas aulas que os alunos precisam tomar contato com esses direitos e garantias fundamentais, que isso é para todas as pessoas, porque você não está defendendo o bandido que está ali, para eles quebrarem, romperem com essas construções. É de extrema importância que o senhor venha aqui e nos diga exatamente isso, porque é esse contato da advocacia, é esse contato dos nossos alunos com os nossos alunos, com essa fala dos direitos e garantias fundamentais, isso é importantíssimo, porque eles assistem, eles veem os jornais, alguns deles ficam com essa ideia torta da advocacia criminal, até perguntam para a gente se não é perigoso, professora, advogar na área criminal, e eu digo e repito sempre para eles, vai fazer separação de gente rica para você ver o que é perigo também. Então, são algumas ideias meio tortas, né, e que a gente precisa romper para construir uma advocacia, para construir uma nova... Eu acho que resgatar a ideia dos direitos e garantias fundamentais, né, esse resgate tão importante no papel da advocacia, na sua fala, na sua construção, na sua ida às delegacias, na luta diária pela defesa dos direitos dos clientes, sejam eles clientes que não podem pagar, sejam eles os clientes que podem te pagar milhões, mas todos têm os mesmos direitos, e a gente precisa muito se atentar a isso para fazer esse resgate da advocacia boa, sabe? Da advocacia que a gente escuta as histórias, daquela advocacia que muito orgulha a todos e a todas aquelas que contam as suas histórias dentro de delegacias, dentro dos fóruns, com os grandes promotores, nos embates nos tribunais do júri, com os grandes juízes, né? Então, muito obrigado, doutor, muito obrigada mesmo, doutor Maris. Eu que agradeço, muito obrigado.
Obrigado, professora Leisa. Passo a palavra à doutora Ana Carolina de Sá, advogada do Escritório de Assistência Judiciária da UNAERP. 78. Pode ser 70. Boa noite a todas e todos. Obrigada, doutor Maris. Boa noite também. Eu queria fazer duas perguntas rápidas para o senhor, partindo também dessa fala criminológica, né, que o senhor comentou, e crítica também. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre o ensino jurídico, se para o senhor tem algumas crises, o ensino jurídico, se para o senhor tem algumas crises que a gente enfrenta, por exemplo, no ensino do direito mesmo, né, nas faculdades de direito, e se para o senhor isso tem alguma relação com a falta dessa perspectiva crítica, por exemplo, nesse momento horrível que a gente passa para a democracia, para o sistema de justiça. Então, como que o ensino jurídico pode, né, contribuir para a gente combater, então, essas falas punitivistas, violadoras de direito, o senso comum, por exemplo, o pensamento sobre mulheres e homens presos, né, em situação de cárcere, e porque às vezes isso é mantido pelas próprias pessoas, né, do direito, na academia, na prática jurídica. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Queria cumprimentá-la pela pergunta. Eu acho que a faculdade, as escolas de direito, elas são centros irradiadores de tudo isso que nós estamos falando aqui. É preciso que haja nas faculdades este tipo de mensagem, este tipo de conclamação para aquele futuro advogado que já é cidadão e que será um cidadão prestante à sociedade porque é advogado. O ensino no meu tempo era um ensino, no tempo do doutor Augusto, talvez do doutor Sebastião, não sei, mas era um ensino, no meu tempo, muito deficiente, porque era um ensino discursivo, era um ensino eminentemente teórico. Hoje, de uns anos para cá, as faculdades têm adotado algumas providências para que o aluno do 4º ano, do 3º, do 5º, não sei, são semestres, né, tenham já contato com a prática do direito, com o fórum, com as audiências. Eu nunca aprendi a redigir uma petição. No meu tempo, eu me formei em 69, há 52 anos atrás, nunca me disseram como eu deveria dirigir uma petição ao juiz de direito. Nunca. De forma que houve uma evolução nesse sentido. Agora, uma coisa que me preocupa muito diz respeito não à proliferação propriamente das faculdades. Elas se proliferaram muito. Mas é que a proliferação talvez não esteja vindo acompanhada da qualidade do ensino necessário. Não é o caso de vocês, que gozam hoje de um prestígio estadual, talvez até nacional, mas é o caso de muitas escolas que foram abertas muito mais visando o lucro do que visando o bom ensino do direito. No Brasil todo. E há também uma deficiência, em razão do número de faculdades, uma deficiência de professores à altura. O corpo docente das faculdades, ressalvo de novo de vocês e tantas outras do Estado, o corpo docente ele é preenchido de qualquer forma, sem critérios. Isso tem preocupado muito. Agora, isso quer dizer que os advogados formados nessas escolas de menor qualidade não são bons advogados? São, sim. Há bons e há maus. Como há bons e há maus formados na minha escola, que é a católica, na São Francisco. É que esses bons advogados destas escolas menores, quanto à qualidade, eles se tornaram bons advogados pelo autodidatismo. Eles se tornaram bons advogados porque resolveram estudar por sua conta. Tendo experiência, trabalhando em bons escritórios, estagiando no Ministério Público, na magistratura, se tornaram bons advogados. Mas que há um problema na proliferação das faculdades, e isso tem repercussão na qualidade dos advogados, obviamente. Você tem hoje uma pleiade de excelentes advogados, eu diria até que mais bem formados do que os da minha época. Todos estão fazendo mestrado, estão indo para o estrangeiro, fazer cursos, mas isso é uma meia dúzia. A grande massa tem algumas deficiências, que, repito, são supridas
mercê dos seus esforços pessoais. Mas eu acho que as coisas estão melhorando. Eu acho que está havendo mais seriedade em relação ao ensino do direito. Pelas próprias faculdades, que estão criando cursos, estão criando departamentos de assistência judiciária, estão colocando os professores com os alunos, como vocês estão fazendo hoje. Eu nunca tive isso. Nós nunca tivemos uma reunião, não virtual, obviamente, porque naquela época... Mas nunca tivemos uma reunião professor, aluno, nada. Hoje há esse avanço e eu espero que as coisas melhorem e vão melhorar. Muito obrigado, doutor Maris. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Doutor Maris, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, se o senhor me permite. Já que estamos falando aí do juiz de garantias, pacote anticrime, gostaria de saber a opinião do senhor sobre o acordo de não persecução penal, principalmente no tocante à exigência da confissão. Olha, eu nunca fui um grande adepto de soluções extraprocessuais, de soluções fora da solução de denúncia, instrução e sentença. Mas eu me curvo a algumas dessas soluções que estão surgindo. O judiciário está sobrecarregado. A litigiosidade contida é muito grande. A criminalidade aumenta. E na medida em que você tem soluções extra-autos, plausíveis, soluções de uma certa forma que levem à justiça, eu acho perfeitamente viável hoje. Não achava. Só que esta questão da confissão me aborrece muito. É claro que é uma decisão do cliente, o advogado não pode interferir. Ele deve mostrar os prós e os contras, as consequências, mas ele não pode dizer confesse, não confesse, aceite, não aceite os termos da sugestão feita pelo promotor de justiça. Muito obrigado, doutor Maris. Passo a palavra ao professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Doutor Maris, estamos encaminhando para o encerramento das perguntas, mas antes faço uma reflexão a partir daquilo que o senhor falou, né, que muito se critica a advocacia pelos recursos, por impetrar habeas corpus, mas esquece que por detrás disso nós temos dramas humanos, nós temos injustiças reiteradas, não se faz justiça se você tolher meios de acessá-la, né? Enfim, então faço aqui coro ao senhor que exerce e representa uma advocacia clássica, daquela que coloca o cliente como no front, e qualquer tentativa de restringir acesso aos direitos, que na verdade é restringir acesso à democracia, é restringir acesso à democracia. Então, creio que esse seja o grande eixo da fala do senhor. Recebi uma pergunta de uma aluna, que já está em vias de concluir o curso, e ela pergunta o seguinte: para o senhor, quais seriam as maiores qualidades que um jovem advogado deve possuir? Como o senhor nominaria isso? Primeiro, eu queria fazer uma observação à sua primeira ponderação. Não haveria tantos habeas corpus se os tribunais, especialmente o Tribunal de São Paulo, tivesse dando decisões consentâneas com decisões já antigas, com decisões já reiteradas dos tribunais de Brasília. Nós temos que entrar com habeas corpus porque o Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido em várias matérias de forma contrária à pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Então, você tem que entrar com habeas corpus. Talvez devêssemos pensar num maior número de evolução jurisprudencial para que se atingisse o maior número de súmulas, inclusive nos tribunais estaduais, para impedir decisões contrárias, nos obrigando a ir a Brasília, porque os tribunais entendem de forma diferente daquilo que entendeu o Tribunal Estadual. Com relação
aos atributos do advogado, jovem, do advogado, eu vou repetir: tem que amar a advocacia, tem que gostar de advogar, tem que ter orgulho de falar em nome de alguém, tem que ter a sensibilidade de sentir nos próprios ombros uma responsabilidade que inicialmente não é sua. E tem mais: o advogado jovem precisa entender que a posição maniqueísta, hoje muito comum na sociedade, não cabe a ele, advogado. Essa posição do bem e do mal, do certo e do errado, do belo e do feio, não existe. Existe o verso e o reverso. Ao belo e ao feio, ao bom e ao ruim, ao justo e ao injusto. O advogado tem que ter essa visão para poder advogar em qualquer área. Em qualquer área. E amar a advocacia, acreditar na advocacia. Dizer com alto e bom som: esta é a profissão, sem demérito das demais. Mas essa é a minha profissão. E eu preciso exercê-la, porque o Brasil, a sociedade, precisam que ela seja bem exercida. Eu acho que é isso. Amar a advocacia acima de qualquer outra profissão, né? Acima de qualquer outra atividade. Aquele que escolher a advocacia, ame a advocacia e se dedique de corpo e alma a ela. Muito obrigado, doutor Maris. Obrigado, doutor Luiz Eugênio. Passo a palavra ao professor Sebastião Sérgio da Silveira, coordenador do curso de Direito, para suas considerações finais. Bem, eu, por fim, gostaria, mais uma vez, de cumprimentar o professor Maris pela extraordinária lição, aliás, pelas extraordinárias lições, né, de direito, de vida, de profissionalismo. Eu acho que os nossos jovens precisam muito dessas lições, professor. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens advogados, estudantes de direito, eles incorporem o espírito daqueles jovens cara-pintadas que mudaram a história desse país, dos jovens advogados que mudaram mais lá atrás tudo aquilo que a gente construiu hoje. Eu concordo com o senhor, que os advogados escreveram páginas muito importantes na história desse país, e nós precisamos que principalmente os jovens reencarnem esse espírito. Nós precisamos muito desse espírito do jovem estudante, do jovem advogado, para tirar o país desse momento de trevas que nos colocaram. E, para isso, eu acho que ouvi-lo é algo extraordinário. Então, mais uma vez, eu queria cumprimentá-lo, agradecê-lo em nome da universidade, do curso, dos meus colegas e alunos, pela disponibilidade, e dizer que a nossa universidade estará sempre de portas abertas aqui para o senhor, e aqui é uma grande honra e alegria recebê-lo. Da mesma forma, agradecer a doutora Viviane e a ASP pela gentileza, pela participação, pela colaboração, e dizer que nós também estamos já portas abertas para a senhora e para a gloriosa associação que a senhora dirige. Da mesma forma, agradecer aos meus colegas professores que vieram em peso aqui hoje, os nossos alunos, nós temos quase 800 pessoas participando desse evento, doutor Maris. Isso demonstra, mais uma vez, o seu prestígio, e dizer que, se Deus quiser, no ano que vem estaremos aqui para mais uma edição dessa nossa Semana Jurídica. Então é isso, muito obrigado a todos, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Sebastião. Passo a palavra à doutora Viviane Girardi para suas considerações finais. As minhas palavras são somente de agradecimento ao doutor Antônio Cláudio pela disponibilidade de vir aqui e selar nessa noite essa parceria da ASP com a Unierp. Agradecer a coordenação da faculdade, na pessoa também do professor Dr. Eugênio Scarpino Júnior, pela aproximação que a ASP tem com a universidade. Dizer que nós temos um departamento cultural extremamente pujante, com cursos, com palestras, com eventos, à disposição. Nós vamos abrir agora a nossa plataforma para os alunos da Universidade de Ribeirão Preto, para que conheçam a associação, se aproximem da associação, porque nós queremos receber a todos lá na ASP, ainda na condição de estudantes, para que depois permaneçam conosco também na condição de advogados e advogadas. As minhas palavras são, portanto, de agradecimento. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Viviane. Passo a palavra ao doutor Maris de Oliveira para suas considerações finais. Se eu soubesse que eu seria ouvido por 800 pessoas, eu teria desistido, arrumaria um pretexto. Ainda bem que me contaram só agora isso. Eu quero agradecer muito a todos, quero agradecer a cordialidade, a gentileza, a simpatia com que estão me recebendo e me colocar à disposição de vocês, até me colocar à disposição para muito em breve ir a Ribeirão Preto. Não sei se o Pinguim existe ainda. Existe o Pinguim? Existe sim, o senhor está convidado a tomar um show. Queria fazer uma palestra no Pinguim. Vai ser uma honra, professor. Eu vou contar uma história. Posso contar uma historinha? Rápida? Eu, quando fui secretário de Segurança, nunca me vali desta condição. Nunca dei carteirada, salvo uma vez só. Eu fui a Ribeirão Preto e saímos da solenidade onde estava e fomos ao Pinguim. E o Pinguim estava com as portas já semi-fechadas. Os delegados de polícia foram até a casa do dono do Pinguim, trouxeram ele de lá, ele abriu o Pinguim, mercê de uma carteirada que eu dei. Então, eu me coloco à disposição de vocês para ir, inclusive, a Ribeirão e conversar com os alunos, com os professores, que foi uma grande honra para mim. Podem crer. Muito obrigado. O convite está Obrigado, feito, doutor professor. Maris. Agradecemos a todos os participantes da noite de hoje e declaramos encerrados os trabalhos da nossa 73ª Semana Jurídica. Em breve, os certificados serão confeccionados pelo NEP e encaminhados por e-mail aos alunos. Muito obrigado a todos. Até o ano que vem. Boa noite. Boa noite.